Igreja, qual é a sua? Olha para a pessoa próxima a você e pergunte ela com carinho, mas firme. Igreja, qual é a sua? Eu sou de um tempo em que quando alguém estava cismado com outra pessoa, meio desconfiado por alguma atitude suspeita vinda de alguém, fazia-se essa pergunta: Israel, qual é a sua? Cipriano, qual é a sua? Zui, qual é a sua? Joel, qual é a sua? Qual é a sua? É a pergunta de quem não se contenta com as aparências. Qual é a sua? É o questionamento de quem quer ir além daquilo que se vê, de quem quer se aprofundar e não ficar na superfície rasa. Qual é a sua? É uma pergunta instigante, investigadora, de quem quer saber aquilo que deve ser de fato revelado e que não está à mostra. Quando perguntamos, igreja, qual é a sua? Estamos tentando descobrir, trazer à tona o verdadeiro propósito pelo qual estamos aqui no mundo como corpo de Cristo. Alguém me perguntou hoje, no meio de uma entrevista, onde eu estava rodeado por pessoas que não têm nada a ver com igreja, e ele me perguntou no ar, talvez alguns aqui tenham ouvido: pastor, pensando no tema que vocês escolheram, a totalidade da missão da igreja, você crê que a igreja tem cumprido a sua missão integral? Você crê que a igreja tem vivenciado a missão de Jesus na íntegra? Tristemente eu fui obrigado a responder: não. A igreja de Jesus tem deixado a desejar quanto àquilo que foi chamada para ser e fazer. E a minha igreja local, a igreja que pastoreio, infelizmente, está inserida nesse quadro de falta também. Qual é o nosso chamado básico e prioritário? Para que fomos realmente convocados? Qual é a nossa missão essencial? Para termos uma resposta adequada, correta a esses questionamentos, precisamos voltar-nos para a palavra, para 2 textos bíblicos que nos mostram o que é que Deus espera que sejamos e façamos como igreja sua. Eu quero ir para esses 2 textos agora com você, 2 textos muitíssimo conhecidos e acerca dos quais já preguei inúmeras vezes, mas cada vez que sou confrontado por eles, eu sou levado a uma nova ótica em relação àquilo que o Senhor tem para mim. Vamos lá? Primeiro texto, Mateus 9, versos 35 até o capítulo 10, versículo 1. Mateus 9, 35 até 10, versículo 1. Quero você comigo, vamos lá? Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente poder ler de modo bem desenvolto, de modo bem enfático. Vamos lá, você comigo. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. João 17, 18 agora, para finalizar essa parte inicial, aí, juntos. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Palavras de Jesus. Pode sentar, amado. Olhem aqui para mim. Atentem para essa realidade. Jesus Cristo, apenas Ele, é o nosso modelo de missão. Vou repetir: Jesus de Nazaré, unicamente Ele é o nosso modelo de missão.
Não é Rick Warren, R.R. Soares, Edir Macedo, Silas Malafaia, Júlio César ou qualquer outro nome que o valha. Apenas Jesus Cristo é o nosso paradigma quanto à missão da igreja. Se queremos de fato saber como devemos servir a Deus no mundo, precisamos olhar fixamente para Jesus, apenas para Jesus. A forma como ele foi enviado por Deus é a mesma forma pela qual ele nos envia para sermos bênção para outras pessoas. E eu quero, com base nesses dois textos, ir a algumas verdades, para que compreendamos qual é a nossa, qual é a da igreja, qual é a minha, qual é a sua. Primeira verdade dessa noite: somos o povo do caminho. Somos o povo do caminho. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Somos o povo do caminho. Observe o que diz o texto. Pode passar. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. A vida de Jesus foi uma vida itinerante, uma vida peregrina, uma vida do caminho. Ele não ficava trancado em seu gabinete, esperando que as pessoas viessem ao seu encontro. Na verdade, Jesus nem gabinete tinha. Ele ia ao encontro delas. Fiquei surpreso há pouco tempo, quando determinado pastor de uma grande igreja no interior baiano me procurou para dizer o seguinte: reuni-me com a minha liderança, com a minha diretoria, e estabeleci algumas condições para o meu pastoreio a partir de hoje. Deixei claro para eles que eu sou o homem da visão, o homem do púlpito, e não tenho tempo mais para visitar ninguém, nem aconselhar ninguém. Que outros façam isso. Meu negócio é só pregar a partir de agora. É interessante que no início do cristianismo, a igreja era conhecida como o povo do caminho. Sabia disso? Vamos lá. Atos, capítulo 19, versículo 23, juntos. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. E ainda Atos 24, versículo 14, olha o que diz: confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. O que é que esses dois versos me ensinam? O que é que a passagem de Mateus 9 me ensina? A igreja, assim como foi o Senhor Jesus, ela deve ser a igreja do caminho e não do balcão, e não do atendimento na comodidade de um espaço privilegiadamente separado para receber as pessoas. A igreja não pode permanecer encostada, de braços cruzados, como espectadora da história. Não, ela tem de descer para onde se travam as lutas, os embates, as batalhas dos homens normais e comuns da nossa sociedade. Pois é nessa sociedade real, concreta, em meio a pessoas de carne, osso e sentimentos, que encontram-se as necessidades e carências que são um chamado urgente da igreja para que ela cumpra a sua missão. E necessidades só podem ser satisfeitas se nós formos ao encontro de quem as tem. Gosto daquela palavra de Howard Snyder, por favor, um grande escritor cristão, já a citei aqui, e acho interessante repeti-la porque não vejo algo melhor para retratar o que eu estou dizendo. O Evangelho diz, ide, mas nossos prédios dizem, ficai. O Evangelho diz, procurai os perdidos, mas nossos templos dizem, deixai os perdidos procurar a igreja. Agora, durante a viagem à Venezuela, eu vi algo impressionante, que retrata muito bem o que é a igreja do Senhor Jesus. Eu já citei aqui no domingo retrasado, que na última semana foram as comemorações da independência venezuelana, justamente na cidade em que ocorria o Congresso de Missionários Batistas. E eles praticamente requisitaram, entre aspas, para não dizer que tomaram, o acampamento batista.
e colocaram ali 8.000 soldados, justamente no período de realização do evento. A direção da Convenção Batista Venezuelana, então, conseguiu negociar para que eles ficassem numa outra área e não atrapalhassem assim os festejos. Ok. E o que eu vi, irmãos, foi uma coisa maravilhosa. Aquilo que poderia ser um empecilho, um problema, um fator de complicação para a realização do evento, foi uma oportunidade da igreja se mesclar, se misturar. Eu vi no meio dos treinamentos de guerra e dos treinamentos para o desfile, o povo da igreja, os missionários, os pastores, como se eles também estivessem participando. Eu vi na cozinha do evento, soldados, sargentos, capitães, comendo juntamente com os pastores. E o que aconteceu? No último dia, 4.000 novos testamentos foram entregues, porque aquela igreja não viu aqueles soldados como uma ameaça, como uma espécie de concorrência para o seu evento, mas entendeu que foi uma chance dada por Deus, para que eles se mesclassem e pudessem fazer diferença naquele grupo. Essa é a nossa missão, irmãos. A igreja precisa se colocar, se inserir, como se diz lá em castelhano, se involucrar da missão que o Senhor lhe deu. Portanto, a primeira verdade é essa: a igreja, nós somos a comunidade do caminho. Não podemos ficar parados, estacionados, mas temos que ir ao encontro das pessoas que o Senhor está nos chamando para cativar, cultivar e conquistar. Segunda verdade: nós temos uma missão com conteúdo. Nós temos uma missão com conteúdo. Olha o que diz o texto na continuação: ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Mateus 9, 35. A nossa missão não é um mero passatempo, uma abstração, uma teorização, uma atividade sem propósito e meta. Nós temos conteúdo, nós temos substância, nós temos extrato. E que extrato? O texto diz que Jesus pregava, ensinava e curava. Ou seja, Jesus servia de modo prático e concreto. Ele ministrava a alma, ele ministrava ao corpo. Talvez seja isso que a igreja tem se esquecido. De testemunha ocular dos acontecimentos humanos, de mera visualizadora do sofrimento ao seu redor. Nós temos de passar a identificarmos-nos e solidarizarmos-nos com as necessidades reais das pessoas. Devemos participar como portadores de Cristo e de sua graça, oferecendo os recursos que nosso Senhor já nos concedeu para a transformação do meio em que estamos, bem como das pessoas que somos chamados a lidar. Ali eu vi uma coisa linda que eu não vi aqui no Brasil, e alguém pode me corrigir se eu estiver errado. Eu vi o pastor Zé Filho também aqui. Cadê o pastor Zé Filho? Cadê? Está ali. Não citei porque ele chegou depois. Missionário por natureza. E ele pode me corrigir se eu estiver errado. Eu vi ali uma escola de missão integral, onde o missionário, pastor Zé Filho, ele passa em atividade por 3 meses ininterruptos, 19 horas do dia. Ele só tem 6 horas para dormir. Um grande grupo. E nessa escola missionária, ele aprende a plantar e cultivar a própria comida. Ele aprende a cuidar da terra, a gerar pesticidas naturais. Ele aprende a criar peixes. Ele aprende a cuidar de cabras, galinhas, perus. Porque o objetivo da missão venezuelana é inserir o missionário de modo a que ele se autossustente e gere também sustento para a sua comunidade. É não gerar uma dependência externa, mas fazer com que ele, a partir do seu próprio esforço, conhecimento e tarimba, possa se manter e ainda ajudar na manutenção daqueles a que ele quer atingir. O que está acontecendo?
Com toda a crise econômica e política na Venezuela, o trabalho missionário batista tem prosperado, sobretudo nos rincões indígenas, porque tem ido para lá homens e mulheres que têm abençoado a comunidade, não só com uma palavra de boca, mas também com o pão que eles têm ensinado os seus membros, os seus liderados a fazerem por si só. Isso é missão integral, irmãos. Não há como fugir dessa realidade. E eu me questiono quando vejo que há membros de igreja que ficam criticando esse conceito de missão integral, demonizando inclusive a sua proposta. Eu fico pensando na Memorial, e aqui eu vou ter que falar um pouquinho da igreja que pastoreio, que está aniversariando. Desde o princípio, de modo talvez imperceptível, de modo talvez assim não consciente, mas desde o princípio, a Memorial está atrelada à missão integral. Estava conversando esses dias com o pastor Absalom. Já é uma vocação natural da igreja. Por exemplo, a igreja começou aqui ligada a uma escola. Foi ou não foi? Uma escola. A igreja aqui sempre foi a igreja da água. Entre idas e vindas, que algumas vezes foram fechadas ali as fontes, mas a igreja sempre forneceu água de qualidade para o povo. Foi uma igreja que já na sua gênese, no seu nascedouro, criou uma associação social, uma instituição social, a GEASBAN, para abençoar a comunidade. Então observe como isso está no DNA da Igreja Memorial. E a nossa intenção nesses últimos anos, como líder presente dessa igreja, assessorado pelos demais líderes que o Senhor nos encaminhou, é que essa visão se amplie. Como é que então podemos questionar essa visão de Deus, se é uma realidade bíblica a partir do próprio Cristo e uma necessidade a ser implementada para que a nossa mensagem tenha relevância? Não se iludam, queridos, não se iludam. A igreja que fica no blá 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 não vai chegar a lugar algum. A igreja que fica só na mera conversinha evangélica, naquele tom sempre de separação em relação ao mundo, como se as pessoas de lá fossem totalmente espúrias, totalmente doentes e enfermas a ponto de não termos contato. Se não entendermos que devemos fazer diferença a partir da bênção de ajudar e nos solidarizarmos, nossa mensagem não terá o crédito necessário para que ela possa continuar produzindo vida na igreja do Senhor Jesus. Agora, falando em necessidades, precisamos reconhecer que, não obstante as necessidades físicas e emocionais, a necessidade básica do ser humano ainda é espiritual. Ainda é espiritual. A ruptura entre Deus e os homens deve-se à trágica realidade do pecado. E eu não posso conhecer quem eu sou se eu não conhecer primeiro a Deus. Santo Agostinho disse algo muito profundo: conhece a Deus para conhecer-te a ti mesmo. Conhece a Deus para conhecer-te a ti mesmo. Eu só posso entender quem eu sou de fato neste mundo e aquilo de que careço, quando eu tenho uma visão clara de quem é Deus e da minha necessidade acerca dele. Quando eu então enxergo as necessidades espirituais como as principais em decorrência do pecado da humanidade, isso muda a minha ótica, a minha maneira de enxergar o mundo do qual sou parte. E é aí que temos falhado. É aí que temos errado como igreja. Observe, Jesus em sua tarefa missionária, enxergando o homem como um todo, e sobretudo as suas necessidades espirituais, ele envolveu-se com pecadores, com gente sórdida, mesquinha, gente de todas as categorias. Mas ele jamais se envolveu com o quê? Com o seu pecado. A igreja, observe o que eu vou dizer, em sua história, muitas vezes tem feito o inverso. Ela tem participado dos pecados dos pecadores, mas ela não tem se envolvido de uma forma apaixonante e compassiva com os pecadores. Você consegue entender essa diferença? Ela tem praticado aquilo que o mundo lhe tem outorgado e dado para ela fazer, mas ela não tem se importado de fato com os pecadores, que estão distantes do amor do Senhor, sem significado de vida. Vou dar um exemplo aqui claro. Por favor, bota a foto aí. Ok. No auge dos protestos dos caminhoneiros,
quando o país fervilhava em uma crise, em uma convulsão social. A maior igreja evangélica do país, com a sua cúpula religiosa, se reúne com Michel Temer. Michel Temer, que está envolvido em um sem número de escândalos, de corrupção, abafados todos. E essa cúpula religiosa, dessa grande igreja nacional, estava como que dizendo: presidente, nós estamos com você, continue contando com o nosso apoio. Mas ao mesmo tempo, paralelamente a esse ato de apoio a um presidente corrupto, inescrupuloso, representante dessa política neoliberal mesquinha e massacrante, paralelamente a isso, nós tínhamos membros das igrejas desses pastores, que clamavam por mudanças, que reivindicavam algo novo, no que diz respeito a necessidades que eram básicas. Mas para esses líderes religiosos, o clamor da massa não tinha nenhum sentido nem valor, porque o que importa é estar com aqueles que detêm o poder. Infelizmente, amados, essa é a realidade da igreja contemporânea, sobretudo no Brasil. Estamos buscando aquilo que é temporal, aquilo que é ocasional, aquilo que me propicia algum tipo de ganho transitório, mas não estamos olhando para a realidade com o olhar da eternidade. Não estamos pensando além das aparências, não estamos vendo aquilo que realmente importa. E de fato, temos que entender que a nossa missão é uma missão de transformação, a nossa missão é uma missão de modificação, a nossa missão sempre tem que deixar um legado que mude a ordem social na qual estamos inseridos. Pois aquilo a que estamos submetidos não precisa ser para sempre. Deus pode causar uma revolução a partir do seu povo. Isso já aconteceu na história e pode bem acontecer de novo em nome do Senhor Jesus. Nós cremos nisso. Terceira verdade. A nossa motivação não é de origem terrena. A nossa motivação não é de origem terrena. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá o que é que a motivava a continuar no árduo trabalho de sempre abençoar os pobres, de se tornar uma pessoa fragilizada fisicamente, de não se alimentar direito, de não tomar conta de si próprio e das suas necessidades básicas. O que é que a motivava a fazer o que ela fazia, sendo ela uma pessoa tão frágil como era? E ela respondeu o seguinte: quando eu olho para o rosto de cada menino de rua, de cada mãe solteira, de cada idoso abandonado, eu vejo na face de cada um deles o rosto de Jesus. Você entende? Essa é a motivação que deve mover o coração da igreja do Senhor Jesus. Mateus 9,36, olha o que diz comigo, venha. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Realmente, há muita gente boa por aí afora fazendo bem. Há muitas ONGs ajudando de fato pessoas, investindo nos mais pobres e desvalidos da sociedade. Porém, com a motivação errada, a motivação do exibicionismo, da busca dos aplausos humanos, de captação de recursos financeiros para o seu grupo. Jesus fala sobre isso, vamos lá? Mateus 6,3, comigo. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita. Amém, igreja? Que toda aparência de auxílio e de ajuda para buscar o aplauso humano seja repreendido na sua vida e na minha vida esta noite, em nome de Jesus. A motivação, a causa que moveu Jesus
a força interna que o impulsionou foi a compaixão. Essa palavra, de origem latina, significa padecer junto a alguém, sofrer com o outro. Isto quer dizer que o Senhor se colocou na pele daquela gente, encarnou a sua dor e a sua angústia. A igreja, se quiser ser como Jesus, ela precisa aprender a abençoar e a dar como Jesus, desapegada de qualquer outro interesse que não seja a misericórdia e o amor. Eu já falei para vocês aqui, mas esse fato foi célebre, marcante. Estacionei o carro à frente do G. Barbosa, estava indo fazer uma comprinha ocasional, quando eu vejo aqueles meninos de sempre, os flanelinhas ali, pedindo alguns trocados. E me sai um candidato, um político conhecido, que não vou citar o nome por questão de ética, e ele sai do mercado e dá de cara comigo, mais ou menos uns 20 metros de distância. E ele olhou para o menino que estava à frente dele, pegou a carteira dele e tirou de lá, assim, para eu ver, de frente para mim, uma nota de R$50. Ele olhou para mim antes, eu percebi, e eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Vai dar R$50 para o menino? Vai. Aqui está, rapaz, está você. O menino ganhou a semana dele, R$50. Mas a cena foi clara, porque ele, oi pastor. Aí eu, oi. Não havia amor, não havia compaixão. O que havia era o desejo da exibição, a busca de um voto por parte de uma liderança religiosa. E para isso ele fez aquela ação benevolente em público. Não é assim, meus irmãos? Não é assim que temos aprendido com Jesus? Não é assim que temos aprendido nessa igreja? Não podemos fazer como aquela irmã que um dia me procurou e falou, pastor, eu quero dar uma oferta para a igreja. Aí eu falei, muito bem, a irmã pode procurar o tesoureiro. Não, não, eu quero dar para o senhor essa oferta, porque eu não confio no tesoureiro. Olha que situação. E eu falei, mas minha irmã, o tesoureiro é homem de Deus, uma pessoa idônea. Não, 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 eu vou dar essa oferta para o senhor. Peraí, mas eu entendi. Ela pegou a bolsa, tirou o talão de cheques, e na época estávamos numa campanha de construção, igreja pequena, começando do zero, toda ajuda era bem-vinda, e ela fez ali um cheque de R$2.000. Ela queria me mostrar o que ela estava dando, que ela era uma ofertante fiel do reino, que ela merecia a minha consideração e minha estima. Mas aquilo me fez muito mal, irmãos, de coração, aquilo me fez muito mal. E eu falei, irmã, eu não recebo ofertas destinadas à igreja em minhas mãos. Na hora do ofertório, o culto começa daqui a 15 minutos, a irmã vai à frente e entrega a sua oferta. Ela foi embora. Perdi R$2.000 naquele dia, irmãos, misericórdia. Mas não dá, tem coisas que não dá para você receber, para você entender, para você compreender. O desejo era de manipular-me como líder, como pastor, a partir de uma oferta que era um pouco além do normal, na época da necessidade. Não é a nossa motivação. Nossa motivação é a misericórdia, nossa motivação é o altruísmo, motivado tão somente pela compaixão. Que a compaixão do Senhor transborde em cada coração, no meu coração, no coração da sua igreja, de modo geral. Penúltima verdade. Nossa prioridade sempre se voltará para as pessoas. Nossa prioridade sempre se voltará para as pessoas. Olha lá o que diz o texto, ó. Ao ver o quê? O quê? Não ouvi. Ao ver? O que é uma multidão? É gente, pessoas. Aqui existe uma pequena multidão essa noite. Esse texto deixa bem claro para onde o Senhor direcionava a sua compaixão. Ele olhava o tempo todo para as multidões. A Cristo importavam as pessoas antes de qualquer coisa. Mesmo que para a igreja do século 21 importem mais os números e as estatísticas,
os edifícios, os alto-falantes, as luzes do palco. Para Cristo, o importante era e continua sendo as pessoas. Eu estava lendo uma matéria esses dias, solta aí. O absurdo da Igreja Internacional da Graça de Deus, que decidiu fazer um mega templo para rivalizar com o Templo de Salomão, lá em São Paulo. Observem, irmãos, como o mundo enxerga o movimento chamado evangélico hoje. Vai lá, solta aí. No G1 de São Paulo, saiu essa matéria. Novo megatemplo ilustra disputa de igrejas em São Paulo para mostrar poder. Um vai imitando o outro nesse campo religioso para não ser visto como liderança de segunda classe, diz especialista. Templo da Graça, da Igreja Internacional da Graça de Deus, erguido no Bom Retiro, terá capacidade para 10 mil pessoas. É assim que o mundo nos enxerga. O mundo não nos olha como uma comunidade de amor e misericórdia e compaixão, que prioriza o ser humano. O mundo nos olha como membros de uma disputa contínua por templos maiores, por mais gente, por mais dízimo e daí por diante. Era impossível ter essa visão distorcida em relação a Cristo. Ao olhar para Jesus, só ao olhar para Jesus, as pessoas se quebrantavam, se compungiam, porque Ele era todo amor e misericórdia. Jesus jamais repeliu ou fez com que qualquer pessoa se sentisse desprezada ou alvo de algum tipo de interesse secundário, porque Jesus sempre priorizou o ser humano nas suas necessidades mais básicas e fundamentais. Amados, nós não estamos numa disputa por frequentadores, não estamos aqui, ou você em sua igreja, para fundar o maior templo, para ter a igreja mais numerosa, de maior captação de recursos. Somos todos co-participantes do reino, fazemos parte todos do mesmo time, e neste time, as pessoas, as multidões, têm que ser colocadas em primeiro lugar, após a adoração ao Senhor. Acabou. Em último lugar, nós mesmos somos a resposta para as nossas orações. Nós mesmos somos a resposta para as nossas orações. Mateus 9, 37 e 38. Comigo, venha. Então disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus aponta um problema, uma dificuldade gravíssima. As necessidades do povo, as carências da multidão, estavam acima das possibilidades normais de ajuda. A demanda era tão grandiosa que ele conclama os discípulos a orarem ao Pai por socorro, por auxílio, a fim de cumprirem a missão que era tão urgente. Em seguida, após ter dito aos discípulos para orarem por obreiros, o que é que Jesus faz? Vamos novamente ler o texto? Passa aí adiante. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Olha que coisa, quero que você pegue comigo essa lição. Jesus chamou os discípulos e os enviou logo após orar ao Pai por obreiros disponíveis para as multidões. O que é que a gente pode entender disso? A igreja é chamada e convocada para ser a resposta da própria oração que ela faz a Deus. Pegou isso? Captou isso, Jaeli? Jesus nos manda orar por obreiros e depois Ele nos coloca no campo, porque Ele está dizendo o seguinte: aquilo pelo que você tem orado, você é a resposta já nessa terra. Você é aquele que eu estou mandando como resposta à sua oração. E aí, amados, se há algo que é perigoso, é a oração. Muito cuidado com aquilo pelo que você ora.
Deus vai responder e poderá tornar você mesmo a resposta da oração que você faz. Nós fazemos parte da resposta de Deus para o mundo. Vou falar uma experiência aqui, que não é segredo, é de Emerson, que está ali, nosso tesoureiro. Emerson trabalha no ramo de gás, a igreja toda sabe disso, e ele foi chamado para comprar um botijão de uma senhora que queria vender. Posso falar isso, não posso, Emerson? Também se você dissesse que eu não podia, eu já comecei e não tinha mais volta. E aí, ele chegou lá, oferta barata, botijão barato, vou comprar. Quando ele vê um quadro assustador, de penúria, de falta, de escassez. A senhora estava vendendo botijão para comprar comida. E ela ia fazer no fogão a lenha. Irmãos, vamos ser francos. Um cristão compraria esse botijão, sim ou não? Emerson no ato falou, não tem condição. Minha senhora, não posso comprar seu botijão. Não, mas eu preciso, eu tenho que comer. Não. O que ele fez? Ele deu a ela um botijão carregado. E o segundo passo, comida para colocar no fogo. Imediatamente ele se lembrou de Clédis. Vou procurar Clédis, responsável pela cesta da igreja, pela beneficência, pela ação social, pelos alimentos. Só que o negócio estava feio, né, Clédis? Não tinha nada. Ele não conseguiu falar com Clédis. E agora? Mas aí Deus falou com ele: Ei, cara pálida, eu não estou mandando você procurar a igreja para abençoar aquela senhora. Você é a igreja. Não foi assim, Emerson? Você é a igreja. É você que vai ter que dar o pão dela. É você que vai ter que dar a cesta básica dela, do seu dinheiro, do seu bolso. E aquilo foi claro para ele naquele momento. E ele então assumiu a sua parte como membro solidário do corpo de Cristo. Entenda bem isso, amado, entenda isso. Nós temos um vício arraigado em nossa comunidade. Muitas vezes olhamos para a igreja como uma instituição, uma agência à parte, da qual eu não sou integrante, membro integrante. Vou pedir à igreja que abençoe você nessa necessidade. Mas quem é a igreja, irmãos? Somos nós. Mas nós queremos institucionalizar as coisas. Estamos sempre buscando uma ajuda formal por parte da liderança competente da igreja. Mas isso não é ser igreja na verdade. Ser igreja na verdade é quando cada membro do corpo de Cristo, seja ele pequeno ou grande, se é que podemos ter esse tipo de diferenciação, quando cada membro do corpo de Cristo assume a sua responsabilidade, como igreja que é, e faz o bem, sabendo que ele, no pão que ele doa, no emprego que oferece, numa roupa que ele veste alguém, ele está representando a sua congregação. É isso que temos que entender, irmãos. Igreja de Jesus reunida aqui nessa noite, e aqui nós temos membros de várias igrejas: Batista Esperança, Monte Sinai, Pibatef, Central, Belém, Medeiros Neto, Assembleia de Deus, não importa. Igreja de Cristo reunida nessa noite, qual é a sua? Eu, como membro do corpo de Jesus, preciso me perguntar: qual é a minha? Esse tema, que será trabalhado a partir de amanhã com muito mais propriedade, sexta-feira, no outro final de semana com o pastor Rodrigo Palma, quando será de fato o aniversário oficial da igreja. Esse tema é a essência do propósito da Igreja Batista Memorial. E eu me atrevo a dizer, esse tema é a essência do propósito da Igreja do Senhor Jesus de modo geral. Olhar para isso e não compreender esse tema na sua inteireza é diminuir o significado do que é ser corpo de Cristo. Temos que acordar, nos despertar, irmãos.
A missão do reino é uma missão que não é para megas congregações, para grandes igrejas numericamente falando, mas é para cada crente espalhado na face da terra. É para você onde você está. Onde você está? Você foi chamado para fazer diferença. Eu estava participando no ano 2000 do debate dos 500 anos de evangelização do Brasil, debate esse proposto pela UNEB, Campus 10. Estavam ali representantes de vários credos. Não sei se Novinha lembra desse evento, no ano 2000, e eu estava representando o grupo evangélico. Havia um pai de santo, havia um padre que era o responsável pelos festejos dos 500 anos em Porto Seguro, e a conversa central era evangelização. Ao longo de 500 anos, o que cada grupo podia falar sobre aquilo que tinha havido. Em determinado momento, professor Catatal, ex-frei, não sei se alguém aqui conhece. Alguém conheceu o professor Catatal? Nalvinha, irmã Celina, Felipe conheceram o professor Catatal? Ele dirigiu uma pergunta a mim. E ele, pastor Júlio. E foi uma pergunta assim, incisiva, provocativa. O que é que a sua igreja tem feito, de modo geral, por todas as mazelas da sociedade? E eu percebi que mais de 500 cabeças se inclinaram para mim naquele momento. E eu disse o seguinte: meu querido professor, compreendo que estaremos sempre aquém, numa posição inferior em relação àquilo que podemos fazer. Sempre deixaremos a desejar quanto ao nosso chamado. Mas também compreendo que cada lar restaurado por uma palavra abençoadora, que cada família que recupera a sua dignidade por meio de uma porta de emprego concedida pela capacitação dada à igreja, cada jovem que abandona o vício da heroína, da cocaína, do crack, por mais que isto não venha a reverberar e nem repercutir nos grandes números que prevalecem na sociedade, esta vida aqui, somada com aquela lá, juntamente com aquela outra adiante, faz uma grande diferença, porque futuros, histórias são modificadas para a eternidade. O que eu estou dizendo é o seguinte: talvez você seja tomado por uma série de sentimentos de autolimitação, de inferioridade, sentindo-se muito incapaz para fazer com que a igreja cumpra a sua missão na íntegra. Mas filho, filha, seja apenas quem Deus quer que você seja. Faça apenas o que Deus quer que você faça. Porque não existe a minha missão ou a sua missão. Existe a missão de Deus. E nós somos chamados tão somente para nos ajuntarmos ao que Deus está fazendo. Jesus passava pelo caminho. E Ele continua passando pelo caminho. Vai atrás dele. Pega na mão dele. E deixe Ele guiar você. Para você ser relevante, simplesmente porque está ao lado de Jesus.